Tentemos, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que seguem a liturgia do 27º domingo do tempo comum, estamos iniciando um novo mês de setembro. Nós meditamos sobre a palavra de Deus, dedicado à Sagrada Escritura. Agora, iniciando o mês de outubro, a igreja recorda-nos o mês missionário. E é importante nós também estarmos na dinâmica do tempo litúrgico, né? Cada mês a igreja contempla, lembra a nós aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por força do batismo, você e eu, todos nós que aqui estamos, aqueles que estão nos seus lares, nós recebemos de Deus esta missão de ser no mundo as suas testemunhas. Portanto, a missão, ser missionário, diz respeito a todos os batizados. É uma missão da igreja e de todos os batizados. Então, peçamos ao Senhor que, ao iniciarmos esse mês, possamos também contemplar nas nossas orações esta característica fundamental e nos perguntar como que eu, cristão, católico, batizado, estou exercendo a minha missão, começando pela minha família, depois se estendendo na sociedade, nos ambientes de trabalho, enfim, aonde eu estiver, ali eu devo levar Cristo aos meus irmãos e irmãs. Dito isto, podemos agora entrar no Evangelho de hoje. O Evangelho, a primeira leitura, estão muito próximos um do outro. Nós vemos que no Evangelho, os fariseus vão até Jesus para que ele solucione um problema, ou talvez para levar mais um problema, né? Porque os fariseus gostam sempre de levar problemas a Jesus, né? Então se aproximam de Jesus e, para pô-lo à prova, fazem a seguinte pergunta: se era permitido ou não ao homem divorciar-se da mulher. Esta é a questão do divórcio. Se é permitido ou não. Jesus pergunta aquilo que Moisés havia ordenado, porque havia um decreto, uma lei, um mandamento de Moisés sobre esta questão. E eles respondem: olha, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher, ou seja, mandá-la embora. Então Jesus responde: olha, se Moisés fez isso, deu tal autorização, né? Essa certidão, foi por causa da dureza do coração de vocês, ou seja, por causa dos vossos pecados, né? Mas daí Jesus fecha com chave de ouro. Porém, e aqui volta a origem, desde o início nunca foi assim, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nós vivemos no mundo, numa sociedade onde o divórcio é permitido, né? E não são poucos os casais que passam por essa experiência, né? Causando um dano grande à própria vida, né? À família, aos filhos e a si próprio. Então, no final do Evangelho diz: quem se divorciar de sua mulher e casar com outro, comete adultério contra a primeira. E é interessante que esse mandamento de Deus está valendo, viu? Tem muita gente por aí porque acha, porque o Estado, tanto é que quando casa na igreja, para a igreja o casamento é o religioso. O civil é apenas para os aspectos meramente civis, garantia de direitos e deveres, né? A igreja exige o casamento civil, mas não como sacramento, né? Mas pede que todo matrimônio religioso tenha efeito civil, para amparar os direitos do marido, da esposa e dos filhos, né? Uma proteção, mas é um contrato, não é sacramento. Enquanto que o matrimônio é sacramento, elevado a Deus por um sacramento. Então Jesus diz: olha, quem divorciar de sua mulher e se unir a outra pessoa, seja o marido da esposa, a esposa do marido, ambos cometem adultério.
E aqui é importante também frisar que, mesmo aqueles casais que se encontram nessa situação, e não são poucos, né, são muitos casais que vivem numa segunda união, né, a igreja acolhe, a igreja não está colocando no inferno ninguém, né, a igreja acolhe, a igreja é mãe, porém tem algumas coisas que nós precisamos observar, e aqui é a orientação da igreja, não é do padre Elianor. E vocês sabem muito bem, né, qual é a posição da igreja com relação àqueles que vivem em segunda união. São filhos de Deus, membros da igreja, a igreja acolhe, pode participar, pode exercer muitas atividades na igreja, mas a Eucaristia e a confissão, enquanto perdurar essa situação, são convidados a se abster, né? A não ser que aquele primeiro matrimônio seja submetido a um tribunal eclesiástico para verificar se aquele primeiro casamento de fato aconteceu ou não, mas isso é a igreja quem vai dizer, não são os cônjuges, não é o casal que vai dizer, meu casamento foi nulo, meu casamento não valeu, não. A igreja pressupõe, né, que todo aquele que case realmente quis celebrar um matrimônio como a igreja entende, então dá por aquele matrimônio válido, é preciso provar o contrário. Então, para a gente possa entender, né? Você talvez que viva nessa situação, a igreja te acolhe, né? Nunca excluiu ninguém, e às vezes a gente ouve, é mais fácil você ouvir das pessoas que não sabem e orientam mal as pessoas, né? Eu já vi tanta coisa. Ah, mas eu falei com a vizinha, disse, nossa, que se eu sou mãe solteira, eu que não posso nem passar nem na frente da igreja. Não sei aonde que tirou isso, né? Tem gente que adora fechar as portas para as pessoas, né? Enquanto a igreja tenta abrir e acolher, tem gente aí que se acha o juiz dos juízes. Enquanto Deus é misericordioso e acolhe as pessoas, tem uns por aí que preferem afastar as pessoas, né? Então, quando alguém fala para você, que você não pode, nosso arcebispo, quando chegou, ele está proibido a palavra não pode. Não quero ouvir de nenhuma secretária paroquial, nem de nenhum padre, não pode. Pode tudo, claro, dentro, para dizer que nós temos que acolher e olhar a situação de cada pessoa. Onde tem um problema, eu tenho que levar uma solução, não colocar mais um cadeado. Tem gente que adora colocar cadeado. Não, você tem que achar a chave para fechar para abrir o cadeado e não colocar mais um cadeado. É como se alguém está doente. Se você está doente, vamos procurar um meio para curar o doente e não dar mais veneno para a pessoa. Me parece que é uma atitude sensata. Se a pessoa está com problema, vamos achar uma solução para o teu problema. Não é criar mais um problema ou colocar mais uma cruz. Os fariseus que adoram fazer isso. Lembra que Jesus falou, vocês vivem colocando cruz nas vidas das pessoas, vocês não estão dispostos sequer a mover um dedo para ajudar, mas vocês adoram colocar fardos pesados na vida das pessoas, e vocês não estão dispostos sequer a mover um dedo sequer para ajudá-las. Então, que fique bem claro esta orientação, que não é do padre Elianor, a igreja é muito mais do que eu, viu? E é assim que ela ensina, não eu, ela ensina. É como o padre não pode ensinar outra coisa a não ser aquilo que a igreja ensina. Se não fosse assim, melhor ser outra coisa e não padre, né? Depois, na primeira leitura, livro do Gênesis, o autor sagrado aqui descreve com uma poesia, uma maestria. O Senhor Deus, depois de ter criado tudo, levou até Adão, apresentou toda a obra criada, todos os animais, tudo, para que Adão lhe desse um nome. E Adão olhou, contemplou, viu tudo, porém, diz o texto, ele não encontrou entre todas as criaturas que Deus havia criado, nenhuma que fosse semelhante a ele. Aí vem Deus mandou um sono profundo, e da costela de Adão
tirou a mulher para ser sua companheira. E quando Adão contempla a mulher, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então veja aqui a beleza, né? Começa o autor: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar, que seja semelhante a ele, nem superior nem inferior, semelhante, né? Alguém brincando quando diz assim, não é bom que o homem esteja só, padre, é porque o senhor nunca casou. Se o senhor tivesse casado, você ia ver. Brincadeiras à parte, né? Viu? Tem gente maldosa, né? É, padre, que o senhor nunca casou. Se tivesse casado, né? Mas então vamos pedir a Deus que abençoe as nossas famílias, os nossos casais. Você que é casado, né? Mantenha-se firme. O matrimônio é um sacramento de salvação. Deus santifica o esposo na esposa e vice-versa, né? Quando o casal vive bem a sua vida matrimonial, porque também é um caminho de santidade, né? Não é só o sacerdócio, a consagração, não. A família é chamada a ser santa, né? Santificar a vida conjugal, vivendo bem no amor, na fidelidade, no diálogo, no respeito. É para isso que aqueles que se casam, para um fazer o outro feliz, e juntos, na vida familiar, fazer tudo aquilo que for possível para buscar a felicidade do outro e juntos alcançarem a salvação. Então que Deus abençoe e proteja as nossas famílias e todos aqueles que são unidos pelo sacramento do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.